Sois jardim formoso, Santa Virgem, em vós contemplamos a beleza maternal. Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor da Epístola aos Hebreus, empenhado em mostrar a superioridade do sacerdócio da nova aliança em relação ao sacerdócio levítico da antiga aliança, faz um paralelo entre Melquisedeque, um sacerdote que aparece sem ter uma genealogia, não tem ascendentes, e que aparece não como pertencendo à tribo de Levi, que ainda nem existia. Este sacerdote que Abraão reconhece e paga o dízimo, é um sacerdote que se distingue por isto. O seu sacerdócio não vem na sucessão de uma família. E é um sacerdócio que não tem princípio nem fim, porque não se diz quando é que ele desaparece. Então Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote eterno. E o seu sacerdócio, portanto, não tem origem nos seres humanos, vem de Deus. E não tem fim, é para sempre. O sacerdócio ministerial na Igreja e o sacerdócio batismal de todos os cristãos não é algo que se recebe por herança, é dom gratuito de Deus e que deve ser posto ao serviço de Deus e dos irmãos. Mas o nome Melquisedeque também indica duas características fundamentais do sacerdócio do sumo sacerdote Jesus Cristo: a justiça e a paz. Melquisedeque significa rei da justiça
e Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Então o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio que realiza a justiça e a paz de Deus, não as nossas justiças e pazes humanas, mas a justiça e a paz de Deus, que é bem maior, bem mais ampla. Porque Ele nos estabelece a harmonia de novo na relação dos seres humanos com Deus, reconciliando-nos com Deus e uns com os outros. E, portanto, todo o sacerdócio da nova aliança deve levar a esta realização da justiça e da paz de Deus nos corações e no mundo. No Evangelho, vemos o confronto, ou se quisermos, o conflito que existiu entre os fariseus e Jesus. Rigoristas no seu modo de entender a prática da lei, prendiam-se a normas exteriores que já não tinham a ver com o coração da lei de Deus, mas eram apenas fruto da sua mente humana. E não admitem que Jesus, em dia de sábado, nem um mosquito se podia matar naquele dia, segundo os preceitos que eles tinham multiplicado da observância do sábado judaico. Não admitiam que Jesus fizesse um milagre de cura em dia de sábado. E Jesus faz esse milagre para nos dizer duas coisas fundamentais. Primeiro, a lei de Deus está sempre ao serviço da vida. É permitido ao sábado curar. Curar é promover a vida. Então, a lei não pode impedir que a vida seja promovida, que a vida seja fortalecida. Qualquer lei humana que seja contrária à vida, que não salvaguarda a vida do ser humano, não é de Deus. E quem é discípulo de Jesus não pode aderir a tais leis que contrariam a vida, que negam a vida, que impedem a vida de ser vida. A outra coisa que Jesus nos diz, ao curar este homem que tinha uma mão atrofiada, é esta: que não há tempo para fazer o bem. Será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Nunca nenhuma lei pode impedir-nos de fazer o bem. Mas a lei de Deus busca o bem, mas não apenas o bem, mas sempre o maior bem. E às vezes nós aí podemos cair num erro de tomar como bem absoluto aquilo que é apenas um bem parcial, momentâneo, e esquecer o maior bem que Deus quer para nós. Então, na orientação da nossa vida de fé, havemos de entender que a lei que Deus nos deu é sempre para que nós busquemos nunca o mal, mas sempre o bem. E não apenas o bem, mas sempre o maior bem. E o maior bem, em definitivo, é a vida em Deus e com Deus. Sem Ele, tudo mais se esfuma, tudo mais perde o seu significado e a sua consistência. Vemos que Jesus fica triste e indignado, diz-nos o evangelista São Marcos, com a dureza dos seus corações. Não pensemos que só os fariseus é que podiam cair na dureza de coração. Qualquer um de nós pode cair na dureza de coração. Então, e em que consiste esta dureza de coração que Jesus observava nestes fariseus
que o queriam impedir de curar em dia de sábado. Em 2 sentidos vai a sua dureza. O negar-se a reconhecer a verdade. A verdade que está diante dos olhos. Jesus não pode curar ninguém a não ser pelo poder de Deus. Então, se Ele cura, é pelo poder de Deus. Não veem a verdade que está à vista. Veem sem ver, como diz Jesus. Veem, mas sem ver. Nós às vezes vemos sem ver. A verdade de Deus que se põe diante de nós. Preferimos às vezes olhar para o lado, passar de lado, não fazer caso. Coração duro, nesse sentido. O outro sentido é aquele coração que julga e condena. É um coração duro. E nós tantas vezes caímos nessa dureza de coração, sempre que nos pomos a murmurar, a falar mal dos outros, a criticar os outros nas suas costas, emitindo juízos condenatórios, negativos acerca dos outros. Estes fariseus, depois de Jesus os ter confrontado, o que é que fazem? Reuniram-se com os herodianos, os partidários do rei Herodes, para deliberarem como haviam de acabar com ele. Esta dureza de coração que leva a julgar, a condenar o outro, leva à morte do outro. E por isso é pecado. Porque tudo o que é contrário à vida é contrário ao amor e à lei de Deus, que é a lei de amor e de vida. Meus irmãos, não nos deixemos cair em tentação.